Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz. Hoje o tema é Liberalismo é Pecado, o livro do padre Félix Sardá Salvani. Um livro que é indicado pelo bispo Dom Rodrigo a todos os fiéis, uma leitura básica obrigatória. Esse livro também é um dos que mais influenciaram o meu apostolado aqui, influenciam aqui, né? O método dele, o jeito dele, o seu tratar com hereges e cismáticos é uma meditação que eu faço todo dia aqui. Pois bem, vamos ver algumas coisas, comparar as que está acontecendo hoje e ver o que vocês acham a respeito. Lembrando que é um livro orientado pelo bom senhor Rodrigo, que todos os fiéis das missões leiam. Então eu vou pegar só apenas alguns capítulos aqui, e os que eu acho muito interessante para a nossa situação. O que está se passando aqui no Brasil, quando a gente vê um padre modernista infiltrando nos nossos meios e pedindo para obediência cega. Muito bem. Da caridade no que se chamam nas formas da polêmica. E se a este respeito tem razão os liberais contra os apologistas católicos. E ficam pedindo, não, tem que ter mais caridade, o seu discurso está muito odioso, você não tem caridade. Já ouviu isso aí de alguém? Você não é muito caridoso. Esse coitado deles. Cadê a caridade? Caridade em primeiro lugar. Então, o padre Sardá faz um artigo sobre isso. Mas não é este último, principalmente, o terreno em que o liberalismo coloca a questão. Outro capítulo, né, que ele fala isso. Pois sabe que no campo dos princípios seria irremediavelmente vencido. Mas a miúde acusa os católicos de pouca caridade nas formas da sua propaganda. E é neste ponto, como temos dito, que costumam fazer especial insistência certos católicos bons, no fundo, porém influenciados da maldita peste liberal. O que há, pois, sobre este particular? Há o seguinte, que temos razão nisto como no mais, nós os católicos, e não a tem nem por sombras os liberais. Fixemo-nos para isto nos seguintes pontos. Primeiro ponto. Pode claramente o católico dizer ao seu adversário liberal que o é. Ninguém porá em dúvida esta proposição. Se tal autor, ou jornalista, ou deputado começa a jactar-se de liberalismo, e não oculta nem um pouco, nem muitas ideias ou afeições liberais, que injúria se faz em se lhe chamar liberal. É princípio de direito, se palam res est, repetitio injuria non est. Não é injúria ir repetir o que está à vista de todos. Fecha aspas. Princípio de direito. E muito menos dizer do próximo que a todas as horas ele mesmo diz de si. Quantos liberais, não obstante, particularmente do grupo dos mansos ou temperados, tomam como grande injúria se um adversário católico lhe chama de liberais ou amigos do liberalismo. Como é que eles podem nos chamar isso de grande injúria, né? Segundo ponto. Dado que o liberalismo é coisa má, não é faltar a caridade chamar os maus os defensores públicos e conscientes do liberalismo. É em substância aplicar, no caso presente, a lei da justiça, que se tem aplicado em todos os séculos. Nós, os católicos de hoje, não fazemos inovações neste ponto. Seguimos a prática constante da antiguidade. Os propaladores e fautores de heresias foram em todos os tempos chamados hereges, como seus autores. E como a heresia foi sempre considerada na igreja como um mal gravíssimo, a tais fatores e propaladores chamou sempre a igreja maus e malvados. Registrem-se as coleções dos autores eclesiásticos. Veja-se como os apóstolos trataram os primeiros heresiarcas e como continuaram tratando-os os santos padres e depois os modernos controversistas e a mesma igreja em sua linguagem oficial. Não há, pois, falta de caridade em chamar ao mal, mal, aos autores, fatores e seguidores do mal, maus e malvados. O fator é aquela pessoa que protege ali, que oculta, que favorece os hereges. E ao conjunto de todos os seus atos, palavras e escritos. Não pode se chamar maus e malvados. Iniquidade, maldade, perversidade. O lobo foi sempre chamado lobo e mais nada. E nunca se julgou fazer má obra ao rebanho, nem ao seu dono chamar-lhe e apostrofá-lo assim. Terceiro ponto. Se a propaganda do bem e a necessidade de atacar o mal exigem o emprego de frases duras contra os erros e os seus reconhecidos corifeus, podem estas empregar-se sem faltar à caridade.
é um colário ou consequência do princípio anterior. O mal deve-se torná-lo aborrecido e odioso. E não se pode fazer isso senão denunciando como mal, perverso e desprezível. A oratória cristã de todos os séculos autoriza o emprego das figuras de retórica mais duras contra a impiedade. Nos escritos dos grandes atletas do cristianismo é contínuo o uso da ironia, da imprecação, da execração, dos epitetos desprezíveis. A lei de tudo isto deve ser unicamente a oportunidade e a verdade. Há ainda outra razão, a propaganda e a apologética popular, que sempre é popular a religiosa, não pode guardar as formas aveludadas e sóbrias da academia e da escola. Às vezes o pessoal fica, nossa, não é católico pôr o bergogle de chifre por aí. Às vezes tem pessoas que fazem isso. Ou seu jeito, o seu linguajar não é tomista, né? Tem muito tomista no Brasil, inclusive no meio sede vacantista. Continuando. Não se convence o povo senão falando-lhe ao coração e à imaginação, que só se emocionam com a literatura calorosa, incendiada e apaixonada. Não é mau o apaixonamento produzido pela santa paixão da verdade. As chamadas intemperanças do moderno jornalismo ultramontano, à parte o serem muito benignas comparadas com o jornalismo liberal. Exemplos recentes temo-las por aí, a cada passo. Estão justificadas em qualquer página que se abra das obras dos grandes polemistas católicos dos melhores tempos. O Batista começou por chamar os fariseus raça de víboras. Cristo, Deus, não se absteve de apostrofá-los com os epitetos de hipócritas, sepulcros branqueados, geração má e adúltera, sem que com isso julgasse manchar a santidade da sua mansíssima pregação. São Paulo dizia dos cismáticos de Creta que eram mentirosos, bestas más, crapulosos, preguiçosos. Ao sedutor Elimas Mago, chama o mesmo apóstolo, homem cheio de toda a fraude e embuste, filho do diabo, inimigo de toda a verdade e justiça. Se abrirmos as coleções dos padres da igreja, só encontramos rasgos dessa natureza, que não duvidaram de empregar a cada passo em sua eterna polêmica com os hereges. Citaremos apenas um ou outro dos principais. São Jerônimo, disputando com o herege Vigilâncio, lança-lhe em rosto sua antiga profissão de taberneiro e diz: outras coisas aprendestes, e não a teologia, desde a tenra idade. A outros estudos te dedicastes. Não é por certo coisa que possa bem executar o mesmo homem, averiguar o valor das moedas e a dos textos da Escritura, provar os vinhos e ser entendido dos profetas e dos apóstolos. Fecha aspas. E vê-se que o santo controversista tinha afeição a estes modos de desautorizar o adversário, pois, noutra ocasião, atacando o mesmo Vigilâncio, que negava a excelência da virgindade e do jejum, pergunta-lhe com muitíssima graça, se pregava assim para não perder o consumo da sua taberna? O que não teria dito um crítico liberal se isto escrevera contra o herege de hoje, algum dos nossos controversistas? Que diremos de São João Crisóstomo na sua famosa invectiva contra Eutrópio, o qual, por pessoal e agressiva, só tem comparação com as acrimoniosas de Cícero contra Catilina ou contra Verres. O melífluo São Bernardo não era certamente de mel ao tratar com os inimigos da sua fé. Arnaldo de Brecha, grande agitador liberal do seu século, chama com todas as letras sedutor, vaso de injúrias, escorpião, lobo cruel. O bom Santo Tomás de Aquino esquece a serenidade dos seus frios silogismos para dirigir-se em veemente apóstrofe contra o seu adversário Guilherme de Saint-Amand e seus discípulos, e chama-lhes a boca cheia, inimigos de Deus, ministros do diabo, membros do anticristo, ignorantes, perversos, réprobos. Nunca disse tanto o insigne Luís Eliotto. O docíssimo São Boaventura dirige increpações a Geraldo com os epitetos de imprudente, caluniador, espírito maléfico, ímpio, impúdico, ignorante, embusteiro, malfeitor, pérfido, insensato. E ao chegar à época moderna, apresenta-se-nos o tipo encantador de São Francisco de Sales, que por sua delicadeza e mansidão mereceu ser chamado a imagem viva do Salvador. Julgais que guardou consideração alguma para os hereges do seu tempo e do seu país? Perdoou-lhes as injúrias, camuflou-os de benefícios, procurou até salvar a vida a quem atentara contra a sua? Chegou até a dizer a um rival seu: se me arrancastes um olho, não deixaria com o outro de olhar-te como um irmão. Pois bem, com os inimigos da sua fé não guardava espécie alguma
de contemplações ou consideração. Perguntado por um católico se podia dizer mal de um herege que espalhava suas venenosas doutrinas, respondeu: sim, podeis, contanto que não digas dele coisa contrária à verdade. E só pelo conhecimento que tenhais do seu mau modo de viver, falando do duvidoso como duvidoso, e segundo o grau maior, o menor da dúvida, que sobre isso tenhais. Mais claro deixou escrito em sua Filoteia, livro tão religioso como popular. Diz assim: os inimigos declarados de Deus e da Igreja devem ser vituperados o mais que se possa. A caridade obriga a todos a gritar ao lobo: eis o lobo, quando este se introduzir no rebanho, e até em qualquer lugar onde se encontre. Haverá necessidade de dar a nossos inimigos um curso prático de retórica e crítica literária? Eis o que há sobre a tão decantada questão das formas agressivas dos escritores ultramontanos. Vulgo verdadeiros católicos. A caridade proíbe-nos fazer aos outros o que razoavelmente não queremos para nós. Note-se o advérbio razoavelmente, no qual está todo o quid da questão. A diferença essencial entre o nosso modo de ver e os dos liberais neste assunto é que estes senhores consideram os apóstolos do erro como simples cidadãos livres, que no uso do seu perfeito direito opinam de um outro modo em religião, e assim se julgam obrigados a respeitar a sua opinião, e a nada contradizê-la senão nos termos de discussão livre, ao passo que nós não vemos neles senão inimigos declarados da fé, que estamos obrigados a defender, e em seus erros não vemos opiniões livres, senão formais heresias e maldades, como ensina a lei de Deus. Com razão, pois, diz um grande historiador católico aos inimigos do catolicismo: fazei-vos infames em vossas ações, pois bem, eu vos acabarei de cobrir de infâmia com meus escritos. E por semelhante temor ensinava a viril geração romana, dos primeiros tempos de Roma, a lei das 12 tábuas, adverso ostem eterna autoritatis est, que poderia traduzir-se: contra os inimigos, guerra sem tréguas. Outro capítulo 23. Se é conveniente ao combater o erro, combater e desautorizar a personalidade do que o sustenta e propala. Disse-a, porém, entre aspas, concedei-me isso com respeito às doutrinas em abstrato, mas será conveniente ao combater o erro, por maior que o seja, servar-se e encarniçar-se contra a personalidade do que o sustenta? Temos então que respeitar os hereges, as pessoas do herege e tudo mais? Então vamos ver o que diz o padre Sardá. Responderemos que muitas vezes sim. É conveniente e não só conveniente, mas até indispensável e meritório diante de Deus e da sociedade. E ainda que bem pudesse deduzir-se esta afirmação do que anteriormente havemos exposto, queremos todavia tratá-la aqui ex professo, pois é grande a sua importância. Com efeito, não é pouco frequente a acusação de que se faz ao apologista católico de ocupar-se sempre das pessoas, e quando se lança em rosto a um dos nossos o atacar uma pessoa, parece aos liberais e aos contaminados de liberalismo que já não há mais que dizer para condená-lo. E, não obstante, não tem razão. Não a tem. As ideias más hão de ser combatidas e desautorizadas. É preciso torná-las aborrecidas, desprezíveis e detestáveis à multidão. A essa que intentam embair e seduzir. Mas quer o caso que as ideias não se sustentam por si mesmas no ar, nem por si mesmas se difundem e propagam, nem por si mesmas fazem todo o dano à sociedade. São como as flechas ou balas que a ninguém iriam ferir se não houvesse quem as disparasse por um arco ou uma espingarda. Ao atirador se devem, pois, dirigir primariamente os tiros do que deseje destruir a sua mortal pontaria. E qualquer outro modo de fazer a guerra será tão liberal como queiram, porém não terá senso comum. Soldados com armas envenenados, projéteis, são os autores e propagandistas das doutrinas heréticas. Suas armas são os livros, os jornais, o discurso público, a influência pessoal. Não basta, pois, desviar-se para evitar o tiro. Não. O principal e mais eficaz é deixar inabilitado o atirador. Assim convém desautorizar e desacreditar o seu livro, periódico ou discurso. E não só isso, senão desautorizar e desacreditar, em alguns casos, a sua pessoa. Sim, a pessoa, porque é este o elemento principal do combate. Como o artilheiro é o elemento principal da artilharia, e não a bomba, a pólvora ou o canhão.
Pode-se, pois, em certos casos, trazer a público suas infâmias, ridicularizar os seus costumes, cobrir de ignomínia o seu nome e apelido. Sim, Senhor. E pode-se fazer em prosa ou em verso, a sério ou brincando, em gravuras e por todas as artes e processos que no futuro possam inventar-se. Então, por que a gente não pode fazer o Bergoglio com chifres? Impressionante, né? Que no futuro possa inventar-se. Somente se deve ter em conta que não se ponha a mentira ao serviço da justiça. Isso não, ninguém neste ponto se afaste de um só ápice da verdade, porém dentro dos limites desta. Recorde-se daquele dito de Chrétien-Folly, Jacques Chrétien-Folly, jornalista e historiador católico francês. Ele diz: a verdade é a única caridade permitida à história. E poderia acrescentar a defesa religiosa e social. Os mesmos santos padres que temos citado provam essa tese. Até os títulos de suas obras dizem claramente que, ao combater as heresias, o primeiro tiro procurava dirigi-lo contra os heresiarcas. Quase todos os títulos das obras de Santo Agostinho se dirigem ao nome do autor da heresia. Contra Fortunatum, Adversus Adamantium, contra Férice, contra Secundino, contra Pelage, Julianos, da sorte que quase toda a polêmica do grande Agostinho foi pessoal, agressiva, biográfica, por assim dizer, tanto como doutrinal, corpo a corpo com o herege, como contra a heresia. E assim poderíamos dizer de todos os santos padres. Onde foi, pois, o liberalismo buscar a novidade de que ao combater os erros se deve prescindir das pessoas e até animá-las e acariciá-las? Firmam-se no que ensina sobre este ponto a tradição cristã e deixe-nos, a nós, os ultramontanos, defender a fé como se defendeu sempre na Igreja de Deus. Penetre, pois, a espada do polemista católico, fira e vá direto ao coração, que esta é a única maneira real e eficaz de combater. Muito bom, agradeço ao Monsenhor Rodrigo pelo livro que ele indica como leitura básica para todos os seus fiéis. E mais um capítulo que eu marquei aqui que é interessantíssimo. Se há ou pode haver na Igreja de Deus atacados do horrível contágio do liberalismo. Vamos ver. Favorece de uma maneira espantosa o liberalismo o fato, por desgraça muito comum e frequente, de se encontrarem alguns eclesiásticos contaminados deste erro. Nestes casos, a singular teologia de certa gente converte desde logo em argumento de grande peso e opinião, ou os atos de tal ou tal pessoa eclesiástica, de que tem tido, por mal de nossos pecados, deplorabilíssimas experiências em todos os tempos dos católicos espanhóis e de todo o mundo. Convém, pois, salvando todos os respeitos, tocar também a este ponto e perguntar, com sinceridade e boa fé, se pode haver também ministros da Igreja manchados de liberalismo. Sim, amigo leitor, sim. Pode haver também, por desgraça, ministros da Igreja liberais, aos radicais, os moderados e unicamente afetados, exatamente como se sucede entre os seculares. Não está isento o ministro de Deus de pagar miserável tributo à fraqueza humana, e por consequente também repetidas vezes o tem pagado ao erro contra a fé. E que tem isto de notável se não tem havido uma única heresia na Igreja de Deus que não haja sido levantada ou propagada por algum clérigo? Mas ainda, é historicamente certo que não tem dado o que fazer, nem tem medrado em século algum as heresias que não começaram por ter clérigos em seu apoio. O clérigo apóstata é o primeiro fator que busca o diabo para esta sua obra de rebelião. Necessita de apresentá-la de algum modo autorizada aos olhos dos incautos. E para isso nada lhe serve tanto como a firma de algum ministro da igreja. E como por desgraça nunca faltam clérigos corrompidos em seus costumes, caminho o mais comum da heresia, ou cegos pela soberba, causa também muito usual de todo o erro. Por isso nunca faltaram a este apóstolos e faltores eclesiásticos, qualquer que tenha sido a forma sobre que se tem apresentado na sociedade cristã. Judas, que começou no próprio apostolado a murmurar e semear suspeitas contra o Salvador e acabou por vendê-lo aos seus inimigos, é o primeiro tipo de sacerdote apóstata e semeador de cisânia entre os seus irmãos. E Judas, advertia-se, foi um dos 12 primeiros sacerdotes ordenados pelo mesmo Redentor. A seita dos Nicolaitas tomou origem do diácono Nicolau, um dos 7 primeiros diáconos ordenados pelos apóstolos
para serviço da igreja e companheiro de Santo Estevão, protomártir. Paulo de Samosata, grande heresiarca do século III, era bispo de Antioquia. Dos novacianos, que tanto perturbaram com o seu cisma a Igreja Universal, foi pai e autor do presbítero de Roma Novaciano. Melécio, bispo de Tebaida, foi autor e chefe do cisma dos Melecianos. Tertuliano, também sacerdote e eloquente polemista, cai e morre na heresia montanista. Entre os priscilianistas espanhóis, que tanto escândalo causaram na nossa pátria no século IV, figuram o nome de Itácio e Salviano, dois bispos a quem desmascarou e combateu Higino. Foram condenados em um concílio reunido em Saragoça. O principal heresiarca que teve, talvez, a igreja, foi Ário, autor do arianismo, que chegou a arrastar consigo tantos reinos como o luteranismo hoje. Ário foi um sacerdote de Alexandria, despeitado por não haver alcançado a dignidade episcopal. E tanto clero ariano houve nesta seita, que grande parte do mundo não teve outros bispos nem sacerdotes durante muito tempo. Mais respeito para o clero, então, vamos lá. Nestório, o outro famosíssimo herege dos primeiros séculos, foi monge, sacerdote, bispo de Constantinopla e grande pregador. Dele procedeu o nestorianismo. Eutíques, autor do eutiquianismo, era presbítero e abade de um mosteiro de Constantinopla. Vigilâncio, herege taberneiro, tão chistosamente satirizado por São Jerônimo, havia sido ordenado sacerdote em Barcelona. Pelágio, autor do pelagianismo, que foi objeto de quase todas as polêmicas de Santo Agostinho, era monge doutrinado em seus erros sobre a graça por Teodoro, bispo de Mopsuesta. O grande cisma dos donatistas chegou a contar grande número de clérigos e bispos. Deles diz o moderno historiador. História da Eclésia de Jesus Cristo. Entre aspas, todos imitaram logo a altivez do seu chefe Donato, e possuído de uma espécie de fanatismo de amor próprio, não houve evidência, nem obséquio, nem ameaça que pudesse apartá-los do seu ditame. Os bispos julgavam-se infalíveis e impecáveis. Os particulares, com estas ideias, imaginavam-se seguros, seguindo os seus bispos ainda contra a evidência. Dos hereges modelistas foi pai e doutor Sérgio, patriarca de Constantinopla. Dos hereges adocionistas, Félix, bispo de Urgel. Na seita iconoclasta caíram Constantino, bispo de Anatólia, Tomás, bispo de Claudianópolis e outros prelados, contra os quais combateu São Germano, patriarca de Constantinopla. Do grande cisma do Oriente não precisamos dizer quem foram os autores, pois é sabido que foram Fócio, patriarca de Constantinopla, e seus bispos sufragâneos. Berengário, o perverso impugnador da Sagrada Eucaristia, foi arcediago de Catedral de Arges. Wycliffe, um dos precursores de Lutero, era pároco na Inglaterra. João Rus, seu companheiro de heresia, era também pároco na Boêmia. Foram ambos justiçados como chefes dos Wyclifistas e Hussitas. De Lutero basta recordar que foi monge agostiniano em Wittenberg. Zanglio era pároco de Zurique. Jansênio, autor do maldito jansenismo, quem ignora que era bispo de Ypres. O anglicanismo, promovido pela luxúria de Henrique VIII, foi principalmente apoiado por seu favorito, o arcebispo Cranmer. E na Revolução Francesa, os mais graves escândalos na Igreja de Deus deram-nos os curas e bispos revolucionários. Causam horror e espanto as apostasias que afligiram os bons naqueles tristíssimos tempos. A Assembleia Francesa presenciou, por essa ocasião, cenas que o curioso pode ler em Henrion ou qualquer outro historiador. O mesmo sucedeu depois na Itália. São conhecidas as apostasias públicas de Gioberti e Padre Pantaleão de Passaglia, do cardeal Andrea. Na Espanha houve clérigos nos clubes da primeira época constitucional. Clérigos nos incêndios dos conventos, clérigos ímpios nas cortes, clérigos nas barricadas, clérigo entre os primeiros introdutores do protestantismo depois de 1869. Houve bispos jansenistas em grande número no reinado de Carlos III. Veja-se a este respeito o tomo 3 dos Heterodoxos, por Menéndez Pelayo. Vários dentre estes pediram, e muitos aplaudiram em cartas pastorais, a iníqua expulsão da Companhia de Jesus.
Hoje mesmo, em várias dioceses espanholas, são conhecidos publicamente alguns clérigos, apóstolos e casados imediatamente, como é lógico e natural. Saiba-se, pois, que desde Judas até o ex-padre Jancito, a raça dos ministros da igreja, traidores ao seu chefe, vendidos à heresia, se sucede sem interrupção. Que ao lado e em frente da tradição da verdade há também a sociedade cristã, a tradição do erro. E que, em contraste com a sucessão apostólica dos ministros bons, tem o inferno a sucessão diabólica dos ministros pervertidos. Nem isto deve escandalizar ninguém. Recorde-se a este propósito a sentença do apóstolo, que não se esqueceu de prevenir-nos. Entre aspas, é preciso que haja heresias, para que se manifeste quais são entre vós os verdadeiros fiéis. Não esqueçamos uma observação que derrama a torrente de luz. Mais se conhece o homem por suas afeições pessoais do que por suas palavras e escritos. Sacerdote amigo de liberais, que mendiga seus favores e louvores e ordinariamente favorecido por eles, traz consigo, via de regra, muita suspeita recomendação de ortodoxia doutrinal. Reparem nossos amigos deste fenômeno e verão quão segura norma e quão atinado critério lhes dá. E, diante de tudo isso, porque na atual legislação, se você for ver no Tratado de Teologia Moral do Grego, o padre, ele tem a pessoa dele, que deve ser reverenciada, mas ele também tem a fama. A fama dele não está revestida na santidade sacerdotal. A fama dele é a fama dele. Então, se esse padre vai lá, confessa com modernistas, fica fazendo diálogo ecumênico, faz todo um discurso pacifista, ataca as pessoas que são agressivas, no discurso, agressivas entre aspas, contra o... Se este padre ataca as pessoas, por exemplo, os apologistas que estão contra o Novus Ordo de forma apaixonada, mais encarniçada, porque ele fala que afasta, se esse padre de calúnia essas pessoas, ou qualquer outra pessoa mais ou menos assim, esse padre faz tantas calúnias desse nível, esse padre começa a ensinar que lá no Novus Ordo, o sacerdócio é válido. Enfim, esse padre começa a fazer isso, não precisa muita coisa, como diz o próprio Sardai Salvani. Esse padre aí é suspeito. E no mais ele confessa com hereges. É um sede vacantista? O sede vacantista é hoje a posição como era nos ultramontanos na época do padre Sardai Salvani. Os católicos que defendem a verdadeira doutrina. E todas as coisas foram levadas à igreja, ao bispo. E o bispo, infelizmente, preferiu desse jeito. Então nós não devemos, de modo algum, nos calar. Vamos latir até que o pastor eterno um futuro papa, veja nossos latidos e de fato condene todo esse erro e a justiça seja feita. Quais os remédios mais eficazes e oportunos que incube aplicar aos povos dominados pelo liberalismo? Então aqui é uma coisa que a gente pode fazer, nós católicos que não aceitamos esse clero liberal e modernista. Indicaremos alguns. Primeiro, a organização de todos os bons católicos. Sejam poucos ou muitos os católicos numa localidade, conheçam-se, tratem, juntem-se. Hoje não deve haver cidade ou vila católica sem um núcleo de ação católica e de gente de ação. Isto atrai os indecisos, dá valor aos vacilantes, contrabalança a influência do que dirão, faz forte a cada um com a força de todos. Ainda que não sejais mais do que uma dezena de corações firmes, fundai uma academia de juventude católica, uma conferência, uma confraria sequer. Ponde-vos logo em contato com a sociedade análoga do povo vizinho ou da capital. Apoia-vos desta sorte em toda a comarca, com associações, formando como que a famosa testudo que formavam os legionários romanos, juntando seus escudos. Isto os tornará invencíveis. Assim, unidos, por poucos que sejais, levantai bem alta a bandeira de uma doutrina sã, pura, intransigente, sem rebuço nem fraqueza, sem pacto nem convenção alguma com os inimigos. A firme intransigência tem o seu aspecto nobre, simpático, cavalheiresco. É grato ver um homem açoitado como um penhasco por todas as ondas e por todos os ventos,
e que permanece fixo e imóvel sem retroceder. Um exemplo, sobretudo, é que este seja constante. Pregai a toda a vossa conduta e pregai com ela em toda parte. Logo vereis como vos é fácil primeiro impor respeito, logo admiração, depois simpatia. Não vos faltarão prosélitos. Ó, se todos os católicos compreendessem o brilhante apostolado secular, que desta maneira podem exercer em suas respectivas povoações, unidos ao pároco, aderindo como a era ao muro paroquial, firme com o seu velho campanário, podem desafiar toda a tempestade e fazer frente a toda a procela. Segundo, bons periódicos. Escolhei entre os jornais bons o melhor e que mais se adapte às necessidades e inteligências do que vos odeie. Lede-o, porém, não vos contenteis com isso. Dai-o a ler, explica-o, comenta-o, fazei dele vossa base de operações. Fazei-vos correspondentes da sua administração. Cuidai de fazer as assinaturas e pedidos. Facilitai aos pobres artesãos e camponeses esta operação, a mais custosa de todas. Dai aos jovens que começam seus estudos, inculcai-os pela beleza das suas formas literárias, pelo seu estilo acadêmico, pelo seu gracejo e galhardia. Começarão por gostar da salsa e acabarão por comer o que com ela vem guisado. Assim faz a impiedade, assim havemos de fazer também nós. Um jornal puro é de necessidade no século presente. Diga-se o que se quiser dos seus defeitos, nunca igualarão suas vantagens e benefícios. Convém, além disso, favorecer a circulação de qualquer outro impresso de caráter semelhante, o folheto de ocasião, o discurso notável, a enérgica pastoral, etc, etc. Terceiro, as escolas católicas. Onde o mestre oficial for bom católico e de confiança, apoie-se com todas as suas forças. Onde não for, procure-se falar claro para desautorizá-lo. Neste caso, é a maior praga da localidade. Convém que toda a gente conheça como demônio o que na verdade o é, a fim de que lhe não seja imprudentemente entregue o principal, que é a educação. Quando assim aconteça, escogite-se meio de se levantar, escola contra escola, bandeira contra bandeira, se há possibilidade. Entregue-se aos religiosos, se não, coloque-se à frente desta boa obra qualquer íntegro secular. Dê-se escola gratuita e horas convenientes para todos, de manhã, de tarde, de noite. Nos dias festivos atraem-se os meninos, amimando-os e acariciando-os. Diga-se-lhes francamente que a outra escola do mestre mau é a escola de Satanás. Um revolucionário célebre Danton gritava sem cessar: audácia, audácia! O nosso grito de sempre há de ser: franqueza, franqueza, luz, luz. Nada há como isto para afugentar essas corujas do inferno, que só podem seduzir, favorecidas pela obscuridade. Então esse é o livro do Sardá e Salvani, orientado pelo bispo Dom Rodrigo a todos os seus fiéis. Que eu li alguns capítulos, gostei muito, meditei, e o canal é feito baseado muito nesse livro aqui. Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz.